Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo falou Jesus às multidões e os seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos das Escrituras, e na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chameis de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, vemos que os mestres da lei e fariseus eles tinham autoridade para ensinar o povo de Israel, porém não tinham um exemplo que espelhasse esses ensinamentos. Então Jesus alerta para fazer o que eles ensinam, e não o que eles fazem. Não devemos imitar suas obras, porque o que eles mesmos dizem, não fazem. Hoje nós vemos muitas pessoas que fundam igrejas, se denominam líderes de um rebanho, ensinam a palavra de Deus, mas sua conduta são uma verdadeira vergonha pelo que ensinam. Não é muito diferente do tempo de Jesus Cristo. Usavam faixas largas, também chamadas de filactérios, instruções que tinham no livro de Êxodo, e, se não me engano, no capítulo 13, e também no livro de Deuteronômio, capítulo 6, o qual eles procuravam cumprir materialmente o que estava lá, certo? Mas não cumprir o que estava escrito. Tentava passar a impressão de que eram especiais espiritualmente e esquecia de obedecer até aquilo que estava escrito em seus braços e em suas testas. O que é mais importante? A gente escrever uma mensagem, decorar um versículo ou obedecê-lo? Aí fica uma reflexão. Grandes líderes religiosos e até hoje muitas pessoas que ocupam lugares em coordenação ou em algum grupo específico, alguma pastoral, ainda hoje gostam de receber honra. Não é diferente daquela época. Gostavam de receber honra, gostavam de receber elogios, queriam lugares privilegiados aonde iam. Imagina como era o ego dessas pessoas, né? Queriam receber saudações, como ser chamado de mestre ou rabi, que tem como significado também grande ou até mesmo professor. E Jesus nos alerta sobre essa questão de título espiritual. Só existe um mestre, só existe um professor para nós. Quem é ele? Hoje, os nossos relacionamentos de familiares e profissionais acadêmicos, continuamos chamando nosso pai de pai, nosso professor de professor, os médicos de doutores, porque isso é um título acadêmico, né? Romanos 13 já fala para a gente respeitar as autoridades, porque são impostas por Deus. E as autoridades têm esse pronome de tratamento. O que ele está nos proibindo é quando a gente quer tratar alguém numa relação espiritual, elevar aquela pessoa por algum cargo que ela ocupe, por alguma função, né? Isso é o que Jesus está nos proibindo. Só existe um mestre, só existe um doutor no mundo espiritual para nós. Quem é que nos ensina? Quem nós devemos seguir? Esse é uma lição. E no final deste evangelho nós vamos ter mais um ensinamento grande sobre o reino dos céus. Quem de nós quer ser o maior, devemos servir. Assim como Jesus nos serviu, ele nos deu exemplo. O que é que a gente está buscando? Nós estamos buscando ser exaltados, receber honra, receber elogios, ou nós estamos nos humilhando pelo Evangelho? Tanto Tiago como Pedro, ele vai dizer uma coisa interessante em suas cartas, né? Tiago vai dizer assim, humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Pedro diz mais detalhista, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, na ocasião própria, vos exalte. Fica a pergunta, será que os santos e os apóstolos foram realmente humilhados
por fazer a vontade de Deus aqui na terra? Será que as pessoas que perseguiram e até mesmo mataram eles acharam que realmente conseguiram destruí-los? Ou será que Deus os exaltou na hora certa? Sem sombra de dúvida, todos foram exaltados por Deus no momento certo. Estevão, que foi morto a pedradas no livro de Atos, ele viu o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Ele serviu e se humilhou pela igreja do Senhor. E nós devemos fazer o mesmo. Devemos ser humildes, obedecer à palavra de Deus e buscar sempre servir aos outros com humildade e simplicidade. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos falou nesse Evangelho. Devemos nos humilhar e servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvor